Em 2014, horror e maravilha. Estamos chegando ao fim de 2014, ano em que horror e maravilha se encontram. O horror é de todos conhecido a esta altura. O Estado brasileiro está sendo assaltado, espoliado, dilapidado. O Estado, meus caros, reúne tudo e nada ao mesmo tempo. Nele estão as instituições, o ordenamento jurídico, os direitos assegurados, as expectativas de direito, os valores que nos permitem conviver de forma mais ou menos harmoniosa, etc. Mas, quando falamos em Estado, as pessoas desaparecem, somem, perdem, como dizia o poeta, a sua carnadura concreta. Sim, o Estado, numa democracia, nada mais é do que o conjunto dos interesses dos cidadãos, traduzido numa ordem abstrata. Estados existem para servir aos indivíduos, não o contrário. Ora, mas são tantos os interesses, tão distintas as inclinações, tão diversas as convicções, tão várias as ideologias, que cabe a pergunta: pode o ente abarcar tamanha largueza? A resposta: pode, sim. E tanto mais o fará quanto menos fizer. Vale dizer, o Estado mais presente é um menos presente. Um Estado gigante deixa de ser um árbitro para ser uma parte do jogo. E produzirá injustiças em penca. Precisamos de um Estado mais forte ou mais presente na segurança pública, na educação e na saúde. E precisamos que ele saia com urgência da operação da economia propriamente dita. Ao fazê-lo, ele deixa de articular as diferenças e passa a ser uma espécie de gendarme em favor de uns poucos privilegiados. A roubalheira na Petrobras, a diferença do que diz a presidente Dilma, não é apenas obra de indivíduos, de pessoas. É mais do que isso. A roubalheira na Petrobras é fruto de um modelo de gestão, de um sistema, de um modo de entender a coisa pública, como deixou claro o ministro Gilmar Mendes em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos nos Is, que ancorou na Jovem Pan. Não estamos sendo assaltados apenas por uma quadrilha. Estamos sendo assaltados, também, por farsantes ideológicos, o que significa, então, a farsa dentro da farsa. Sob o pretexto de produzir justiça social, um bando destrói o patrimônio brasileiro e compromete o futuro do país. Pior para todos nós, mas especialmente para os pobres. Mas eu falei que o ano de 2014 também traz sinais de maravilha. Percebo um saudável despertar das consciências. Noto que é crescente o inconformismo como esse estado de coisas. Meus radares detectam uma insatisfação saudável com aqueles que se querem donos do nosso destino. Ao mesmo tempo em que as safadezas da Petrobras nos deixam estarrecidos, elas também nos informam que, de verdade, donos do nosso destino somos nós mesmos. A democracia não comporta salvadores da pátria. A democracia não comporta demiurgos. A democracia não comporta discursos salvacionistas. A cada dia, mais gente se mostra insatisfeita com esse jogo rasteiro do nós contra eles, da política exercida como guerra de todos contra todos, o que, como vemos, só atende aos interesses de ladrões e vigaristas ideológicos. Sabem por que a Petrobras se tornou aquele antro? Porque os que passaram a decidir seus destinos agem como vencedores de uma guerra sem regras. A moda de tempos idos, de pouco apuro moral e ético, acreditam que a vitória lhes dá o direito de saquear, de estuprar, de humilhar, de eliminar os sobreviventes. A sociedade está aprendendo a reagir e ganha as ruas não para demonizar pessoas, mas para reivindicar o cumprimento das leis definidas pelo jogo democrático. Este blog é parte dessa luta e se orgulha muito disso. Não serve a este ou aquele, mas pense e se posiciona sem falsos pudores. Não tem receio de chamar as coisas e as pessoas pelos seus respectivos nomes. Não ofende, mas confronta. Não agride, mas diz não quando julga ser o caso. Não concede, mas diz sim quando também julga ser o caso. Não trai jamais seus leitores porque não esconde o que pensa. Não se refugia no conforto de uma posição nem escolhe sempre um caminho. E nós seguiremos adiante com alegria, com determinação, com destemor, já que a coragem não deve ser tomada como atributo de homens raros. É só uma obrigação. Por Reinaldo Azevedo.